Tá gravando. Boa noite a todos novamente aqui. Então, nós estamos iniciando a nossa aula sobre o que você precisa saber antes de elaborar um contrato. Então, aqui o objetivo hoje não é a gente se ater ao como eu faço uma qualificação, ou como eu escrevo uma cláusula, como eu redijo um contrato, como eu sei o título de um contrato. Antes da gente sequer abrir o Word para começar a escrever um título de um contrato, a gente tem que entender o que aquele contrato está querendo. Ou melhor, o que nós estamos querendo com aquele contrato e para que aquele contrato vai servir. Realmente é necessário que a gente faça um contrato? E por quê? E como? Então é isso. Toda essa fase inicial, essa fase que a gente costuma chamar de pré-contratual, ela é tão importante quanto o contrato. Porque se a gente deixa passar qualquer coisa nessa fase, se a gente não se atém à informação nessa fase inicial, a gente coloca uma coisa muito errada lá na frente no contrato. Então você imagina, o cliente chega, fala para você que quer um contrato de prestação de serviço. Nesse contrato de prestação por serviço, é um contrato para o prazo determinado, ali de 6 meses para entrega, conclusão do serviço. Você, tá bom, tudo bem, mas você não se atém à multa, você não se atém a nada, e você pega um modelo na internet, e naquele contrato você já coloca ali que aquele contrato de prestação de serviço com prazo determinado pode ser encerrado a qualquer tempo, sem penalidade nenhuma. Você quebra completamente com o objetivo do contrato de prestação de serviço com prazo determinado, que é o quê? Ter um prazo determinado. Então, quando você faz isso, você acaba perdendo ali toda a essência do contrato com prazo determinado, que é o quê? Você ter clareza de quando aquele contrato começa e termina. Porque você simplesmente colocou uma cláusula de um modelo padrão, que é uma cláusula de pode encerrar a qualquer momento e sem penalidade. Qual foi o objetivo de você colocar um contrato com prazo determinado? Se aquele contrato ali, ele perdeu completamente a essência dele. Então, por isso que a gente tem que se ater muito nessas questões do antes de fazer um contrato, para a gente traçar uma estratégia, um caminho que esse contrato vai percorrer, para que quando a gente de fato elabore o contrato, a gente não esbarre em cláusulas dessa forma. Para que a gente não acabe colocando cláusulas que vão se contrariar ao longo do instrumento e quando chegar lá na frente, olhar e falar para o contrato, meu Deus, para que você serve se no final você está se contradizendo o tempo inteiro? Certo? Boa noite, Bianca, tudo bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá. Então, vamos lá. O que você precisa saber antes de elaborar um contrato? Como todas as aulas aqui, eu peço que vocês me interrompam, mandem no chat, liguem o microfone, liguem a câmera, podem falar à vontade, façam perguntas, vamos participar, que eu sempre acho que a aula fica muito mais legal desse jeito, tá? Então vamos lá. Quando a gente pensa em elaborar um contrato de maneira eficaz, a gente precisa entender que o profissional que está elaborando aquele contrato, ele precisa fazer uma preparação detalhada. Então, uma preparação que vai muito além de simplesmente redigir as cláusulas. Um contrato, para a gente falar que um contrato é bem sucedido, esse contrato ele precisa ter como resultado uma análise profunda, ele precisa ter um conhecimento técnico e ele precisa funcionar de maneira que não infrinja nenhuma conduta, que seja um instrumento de suporte e que consiga fazer com que a operação realmente funcione. Então, ele também não pode ser um contrato engessado, um contrato de 30 páginas que a operação não vai funcionar porque toda hora ele vai barrar em alguma coisa e o contrato vai falar, olha, não pode. E a pessoa vai tentar dar um passo e falar assim, não pode. Então, um contrato, ele vem para reduzir incertezas, ele vem para mitigar os riscos e, principalmente,
para poder ajudar com que aquele processo, aquele objeto do contrato, ele consiga de fato seguir um caminho e consiga ali trilhar aquele caminho com segurança, e o contrato vai guiar ele. Então, quando a gente pensa em contrato, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual o propósito desse contrato. O que eu quero com esse contrato? O contrato, ele está ali para guiar o objeto. Ele está ali para fazer com que a gente chegue ao final daquele processo com segurança e todo mundo entenda o que está correndo. Então, o contrato ele vai vir para explicar, não deu certo essa parceria, não deu certo essa prestação de serviço, o que vai acontecer? O contrato te fala. Mas espera aí, como que eu vou fazer esse serviço? O contrato te fala. Peraí, mas qual o prazo? Qualquer dúvida que você tenha, o contrato vai te responder. O contrato ele não está ali para te barrar, ele está ali para te responder e te ajudar a seguir ali ao prazo final daquele contrato, com tudo funcionando normalmente. Mas caso também aconteça de uma das partes não cumprir o contrato, não cumprir o que está ali, o combinado, ele também vai vir falando, olha, já que não foi cumprido, então agora vai acontecer isso aqui. Então ele explica tudo o que vai acontecer ao longo da duração desse contrato. Então aqui a gente chega no qual o propósito desse contrato. O contrato ele deve ser visto como um produto social, uma operação econômica. Ele vai ser ali um local onde a gente vai ter como fazer uma programação de conduta futura. Então, a gente ali vai entender o que vai acontecer se alguma coisa não for da forma como se eu imaginava no início, ou até mesmo o desenrolar de tudo, de toda aquela operação, de todo o funcionamento daquela parceria, tudo isso a gente vai ter no contrato. Então, um contrato, a gente pode falar que ele está no sentido de você conseguir ler e compreender sem maiores dificuldades. Se você começa a redigir um contrato, a redigir uma cláusula, ou até mesmo a revisar um contrato e o contrato você não está entendendo nada, opa, acende um sinal de alerta. Porque se você não consegue ler e compreender aquele contrato, aquela cláusula, sem dificuldade, o contrato ele já não está cumprindo os objetivos dele, que é explicar e encaminhar o processo, encaminhar aquela situação de maneira ali segura e de maneira correta até o final. Então, a gente precisa ter um contrato que seja de fácil compreensão, que todo mundo consiga entender, para que a gente consiga, de fato, que aquele contrato esteja assegurando as leis e que seja claro e que seja simples, para que todo mundo entenda qual o objetivo daquele contrato e quais são as consequências no seu descumprimento. O contrato, ele é uma solução, porque é da natureza humana mudar de ideia. A gente estava falando aqui no início, as pessoas se inscreveram na aula e nem todo mundo que se inscreveu entra. Por quê? A gente muda de ideia. Hoje, eu coloco o meu nome na aula, eu coloco o meu nome na lista, mas pode ser que amanhã eu já não queira participar. Acontece alguma outra coisa que eu julgo que é mais importante do que a aula, acontece algum imprevisto, alguém, e eu acabo mudando de ideia. Então, é da natureza humana mudar de ideia. E por causa disso, a gente precisa se resguardar e precisa resguardar os nossos clientes e os interesses dele. E com isso, a gente usa o contrato. Porque o contrato a gente consegue realmente mostrar e falar, olha, nesse dia, nessa hora, a sua vontade era essa. Então agora a gente vai continuar seguindo essa vontade, fazendo respeitar a vontade estabelecida naquele momento. Então a gente precisa muito se ater a essas questões. O contrato ele não está ali para simplesmente ser uma mera burocracia, ser um documento que vão pegar, vão assinar no final e nem vão saber o que está escrito ali. O contrato ele tem que ter vamos colocar assim, o contrato ele tem que ter
uma suavidade para chegar, a pessoa tem que entender, ela tem que conseguir fazer a trajetória e chegar ao final do contrato e falar: tudo bem, eu realmente aceito tudo que está escrito aqui. Tá dando para entender? Está sim. Sim, perfeito. Então vamos lá. Como a gente já estabelece que o propósito de um contrato é ser ali ser um facilitador daquela relação e uma segurança para as partes, para poder entender que naquele momento o que estava estabelecido ali é o que, vamos falar que a fala da faculdade, era lei entre as partes, era o que as partes queriam e expressavam a sua vontade naquele momento. Então ali é o famoso ler e compreender sem maiores dificuldades, está assegurando que todo mundo está entendendo que está ali. Então é redigido de maneira clara, redigido de maneira simples. A gente chega para a habilidade que o profissional precisa ter para poder redigir um contrato desse. Porque não adianta a gente falar: ah, mas o contrato precisa ser assim e precisa ter clareza. Tá, mas como que a gente faz e o que a gente precisa para que esse contrato ele realmente atinja esse objetivo, para que ele realmente chegue no propósito dele. Então, para a gente poder ter essa noção, a gente precisa pensar que a pessoa que ela vai ser responsável pela redação do contrato, e aqui quando eu falo pessoa, porque não é uma atividade exclusiva do advogado. Acredito eu que deveria ser? Acredito eu que deveria ser. Mas a gente sabe que existem diversos outros profissionais que redigem um contrato. O exemplo que a gente citou no início aqui, a respeito de locação de imóvel, muitas vezes uma imobiliária tem um próprio contrato que nem foi redigido por um advogado, ela pegou um modelo na internet e ela está usando aquele contrato para poder fazer funcionar. Contabilidade. Quem que nunca viu um contrato de contabilidade? E que não é o advogado que fez. É o contador. Foi alguém do RH da contabilidade que fez. Então, por isso, quando eu falo pessoa, eu não estou me atendo aqui a advogado. Por mais que todos nós sejamos advogados, a gente tem que entender que outras pessoas também fazem contratos. Então, o que a gente tem que pensar? O que o profissional que vai fazer um contrato, ele tem que entender no momento da redação daquele contrato. Ele tem que entender que ele precisa ter clareza. Ele precisa entender de fato o que ele precisa atingir com aquele instrumento. Então, não adianta a gente pensar em um profissional que não tenha clareza, que ele não consiga entender ali o objeto daquele contrato. Então, se chega alguém e fala: eu preciso de um contrato de marketing jurídico, porque eu tenho uma indústria, né, uma empresa que presta serviço de marketing jurídico, e eu quero fazer esse serviço para outra pessoa e tal. Tudo bem. Aí o profissional olha e fala: ah, sem problema, eu vou fazer aqui então um contrato, é um contrato de prestação de serviço, sem problema nenhum. Tá, mas você entende o que um profissional de marketing jurídico faz? Você entende quais são todas os pormenores? Como que é feita a entrega? Se tem prazo? Como que é determinado esse prazo? Como que é feito isso? E será que é um contrato de prestação de serviço? Ele falou que ele é um profissional do marketing jurídico, que faz sim esse serviço, mas e se naquele momento ele quer um contrato de parceria? E se ele está fazendo uma troca ali, uma parceria? E se na verdade esse contrato não se trata da pessoa que faz as artes para ele? Então, tudo isso a gente tem que ter em mente, por isso que a gente precisa ter clareza. Quando a gente também pensa em clareza, a gente tem que pensar em brevidade. Mariana, o que é brevidade? Você está falando daquele docinho da padaria, brevidade? Não, aqui eu estou falando do profissional que ele consegue ser simples e breve. Ele consegue trazer de maneira resumida e certeira tudo aquilo que o cliente precisa. Mas quando eu digo tudo aquilo que o cliente precisa, eu não estou falando que o contrato é completo.
E aqui eu já antecipo para vocês. Não comecem um contrato achando que o contrato vai ser completo. Nenhum contrato consegue ser 100% completo. Para um contrato ser 100% completo, ele tem que ter laudas e laudas e laudas. E mesmo assim, ainda pode faltar uma previsão de algo que ninguém nem estava imaginando que poderia acontecer. Então, a gente precisa se ater que o contrato, ele vai ter que ser, vai ter que cumprir tudo aquilo que é essencial naquele momento que você conseguiu visualizar. E muitas vezes, a gente tem que pensar na brevidade. O contrato tem que ser breve. Às vezes vai chegar um cliente para você e vai falar, olha, eu quero um contrato simples, eu quero um contrato que eu consiga entender aqui, o contrato tem que ter 2 laudas. Uma lauda. E você vai ter que entender quais são as cláusulas principais para esse contrato. Por isso que a gente junta clareza e brevidade e simplicidade também. Então, entre as habilidades que a gente pode trazer aqui para um profissional que vai mexer com contratos esse profissional precisa ter clareza, precisa ter brevidade e ter simplicidade. E aqui a gente entra na principal habilidade, que é o tom e a redação daquele contrato. Se alguém chega para você, pede um contrato de prestação de serviço, e essa pessoa, ela é, por exemplo, um influencer de 25 anos de idade, está no auge ali da carreira dele, ele está pegando várias parcerias, contratos de permuta, tudo lindo, maravilhoso. A linguagem dele é uma linguagem simples, é uma linguagem moderna, e você chega com um tom todo arcaico e coloca uma linguagem pesada naquele contrato. Ele vai olhar aquele contrato, ele não vai entender o que está naquele contrato. E ele vai passar aquele contrato para frente, e os parceiros dele que se dedicam ali, né, que estão em contato com ele, também não vão entender esse contrato, e esse contrato vai ter um tom completamente errado, e muitas vezes vai prejudicar o cliente. Porque nesse caso, se ele chega com um contrato muito pesado para uma parceria que seria ali ideal para ele, mas esse parceiro também tem uma linguagem mais leve e ele não entende nada daquele contrato, o parceiro vai ficar com medo e não vai fechar. E isso é prejuízo para o cliente. Então, por isso que eu falo que a gente sempre tem que pensar no tom adequado na hora da gente estar redigindo esse contrato. E eu acho que uma das habilidades mais essenciais que todo profissional que trabalha com contrato tem que ter é o de ter uma mentalidade estratégica. Se a gente não tem uma mentalidade estratégica, o contrato, ele não vai ser suficiente para aquela relação. E quando eu falo que o contrato não é 100% completo, eu não estou falando que o contrato vai ser 100% incompleto. O contrato ele vai ser o suficiente para aquele momento, para aquela relação, para aquilo que foi possível traçar. E por isso que o profissional precisa ser estratégico, ele precisa conhecer o adversário, ele precisa saber as fraquezas, as qualidades, todos os pontos fortes e pontos fracos. Ele precisa conseguir analisar e falar, espera, esse é um ponto fraco do meu cliente, então eu preciso colocar nesse contrato uma cláusula que resguarde o meu cliente disso. E assim, muitas vezes, quando você começa a mexer com um contrato e vai falar com o cliente, quando você tem essa visão estratégica, você costuma fazer perguntas para o cliente fala, eu nunca parei para pensar nisso. E aí você fala, porque você nunca pensou que isso poderia ser seu ponto fraco. Ou então você vai trazer no seu contrato uma cláusula e o seu cliente vai falar, caraca, como eu nunca pensei que isso daqui poderia acontecer. Porque o seu cliente não pensou que aquilo poderia ser um ponto fraco dele, ou que aquilo poderia vir a se tornar um ponto fraco. E aí você começa a entender com essa visão estratégica
que você está atuando para o seu cliente, claro, mas quando você começa a pensar também do lado do adversário, vamos colocar adversário, mas né, a gente não está falando de adversário porque ninguém está brigando, mas quando você começa a pensar na outra parte, os pontos de vista da outra parte, você começa a ter essa visão mais ampla e estratégica, você consegue traçar cláusulas que vão ser benéficas para as duas partes, mas que principalmente vai atender a necessidade do seu cliente e vai resguardar ele no momento de maior fraqueza. Porque o contrato, muitas vezes, você só vai ouvir falar daquele contrato no momento em que as partes estão com maior fraqueza. Se tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, tudo fluindo, não tem por que ninguém falar daquele contrato. Aquele contrato vai ficar guardadinho, quietinho. Agora, o problema é quando a situação muda. É quando a gente fala, opa, deu ruim aqui, a gente vai precisar pegar esse contrato, dar uma olhada e começar a aplicar esse contrato. Certo? E aqui a gente chega na due diligence, ou então a gente também pode falar de análise pré-contratual. A due diligence aqui, a gente, não sei se vocês já ouviram falar, normalmente a gente pode colocar em qualquer área, sem aquela análise prévia que a gente faz de qualquer coisa que a gente precise. Então, vamos analisar aqui se esse imóvel está apto para locação ou para compra e venda. Você faz uma análise prévia. E no contrato, a gente também tem essa análise prévia. No contrato, a gente precisa ali, na fase de negociação, nas preliminares, fazer ali uma análise, realmente entendendo tudo que está naquele contrato. Então, a gente precisa alinhar nesse momento as expectativas, coletar informações, para que a gente consiga atingir ali todos os objetivos que as partes têm com aquele contrato de fato seja útil. E aqui a gente vai falar um pouquinho, então, né, sobre cada etapa que a gente tem dentro dessa análise prévia. Dentro da análise prévia, a gente tem o que muito chama de kick-off. O que é o kick-off? Para quem gosta de futebol, kick-off é aquele o pontapé inicial, né? Quando a gente vai começar ali, vai iniciar, e aí a gente tem ali o início e o planejamento. Quando a gente fala aqui, né, de início, de planejamento, a gente está falando de explicar a operação, de orientar, de entender o que cada parte quer, para que a gente realmente comece a fazer essa diligência, para que a gente comece a fazer essa análise e entenda para onde aquele contrato vai caminhar. Então, aqui a gente vai começar a fazer uma busca para a gente conseguir ter uma melhor compreensão sobre o negócio, ter uma maior precisão sobre as vantagens e os riscos, e realmente conseguir ali possibilitar uma negociação, conseguir negociar preços, reduzir surpresas, para que a gente consiga fazer com que o objetivo desse contrato seja atingido. E aqui a gente, nesse início, vai estar levantando informações, a gente vai anotar, vai marcar todos os pontos que a gente tenha que ficar atento ao longo da elaboração desse contrato. Então, tudo isso a gente começa aqui, no início e planejamento. A gente fez isso, a gente vai pensar, então, em quais são, quem são os envolvidos. E aqui a gente vai colocar ali, vai fazer uma pesquisa de quem são as partes. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um contrato de compra e venda de um automóvel, por exemplo. Um contrato de compra e venda de automóvel, muitas vezes o cliente chega para você e fala assim, eu tô afim, eu quero comprar um carro que eu vi, a pessoa está vendendo o carro por 50 mil e o carro parece que tá legal. Faz um contratinho aí para mim. Você pode simplesmente fazer um contratinho. Mas o ideal é que você faça essa pesquisa prévia, essa diligência prévia, para entender se esse carro realmente ele está disponível e se a situação ali naquela relação ela é favorável para o seu cliente. E o que você vai fazer isso? Você vai pesquisar quem é a outra parte,
Você vai pesquisar se a outra parte realmente ela é legítima, se ela faz realmente venda de carros. Ah, mas não é uma agência, é um particular que está vendendo carro. Tudo bem, então pesquisa sobre o carro. Faz uma busca de um carro. Esses dias eu me deparei com uma situação que a pessoa fez aquela busca simples no site do Detran e Senatran, onde você busca a certidão do automóvel, estava dando que estava tudo bem, não tinha nenhum impedimento. Mas, e aí vem a importância da conversa. Durante a conversa com o cliente, essa pessoa viu, o cliente mencionou que tinha visto alguém comentando que esse contrato estava que esse carro estava alienado. Aí ele falou, ué, mas não tem nada no Senatran, não tem nada no Detran, tá tudo normal. Só que como o cliente, durante a reunião inicial, uma única vez ele comentou isso, que ele havia, né, ouvido alguém falar que que o carro estava alienado, ele chamou um despachante, falou com o despachante, pediu para o despachante fazer a busca. O despachante fez, chegou para ele com um relatório completo e ali pelo sistema do despachante, que é mais completo, constava que o carro de fato estava alienado. E aí ele levantou todas essas questões, trouxeram tudo isso, esclareceram que realmente tinha ali um risco envolvido naquele negócio, o carro estava alienado, e ali as partes já estavam ali com maior clareza para conseguir determinar se prosseguiriam ou não com aquele caso. E é isso, quando a gente fala aqui de fazer essa diligência prévia, é isso que a gente está trazendo, é esse cuidado. Então, aqui, quando a gente pensa em quem são os envolvidos, a gente vai ter que pensar, mas quem são esses envolvidos e o que eles querem? Quais são as vantagens para ele nesse negócio, para a gente conseguir traçar ali todos os riscos possíveis. Então, aqui a gente vai fazer coleta de documentos. Nessa coleta de documentos, a gente vai analisar de maneira quantitativa e qualitativa todos os documentos. A gente vai pensar ali se está faltando alguma coisa, se tem algo de estranho. Às vezes a parte, você está trabalhando um contrato de compra e venda e a parte que está querendo fazer a compra, ela não tem condições, ela não tem valores liberados no banco, ela não consegue pedir financiamento. E aí, como que você vai ter uma garantia que essa pessoa vai te pagar, né, ou vai pagar, no caso, o seu cliente? Então, tudo isso a gente tem que fazer essa pesquisa e muitas vezes as pessoas menosprezam essa pesquisa e simplesmente partem para um contrato. E quando a gente chega nesse contrato, de fato, a gente começa a ver essas barragens. E quando ele dá problema, a pessoa muitas vezes vai lembrar do advogado e vai falar: caraca, aquela pessoa que fez o contrato para mim, ela fez mal. Que olha só, eu estou totalmente desprotegida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. E quando a gente pensa em quem são os envolvidos, faz a coleta de documentos, analisa os documentos, a gente tem uma etapa muito importante aqui, que é o que a gente chama de briefing. O que é briefing? Briefing é aquela reunião inicial onde a gente vai fazer todas as perguntas, tudo que a gente precisa saber a respeito daquela relação, a gente vai trazer. E é interessante que você tenha um documento, que você tenha um Word que você abra, tenha perguntas pré-determinadas que você tenha pensado antes. Se não tiver tudo bem, só sai escrevendo tudo que o cliente falou. Depois senta, elabora perguntas, manda para o cliente, manda via WhatsApp, via e-mail, faz uma chamada de vídeo de novo. Então, façam essas reuniões para vocês terem muito bem traçado tudo o que vocês precisam saber a respeito daquele objeto, da prestação de serviço e do que está sendo discutido naquele contrato. Então, aqui a gente vai conseguir nessa etapa fazer uma elaboração de perguntas com base em tudo aquilo que a gente analisou. E essa elaboração de perguntas, muitas vezes, é o que vai fazer com que a gente consiga redigir um contrato muito bem redigido e reduzir os riscos do cliente. Sempre quando eu faço contratos aqui, eu faço uma base de perguntas, eu olho, eu analiso tudo o que precisa fazer, eu fiz uma reunião inicial, eu entendi o que é o objetivo do cliente, o que ele quer com aquele contrato, determinei qual o contrato ali por alto que ele precisa, eu sento
e eu faço essa base de perguntas. Eu marco mais uma reunião com o cliente e eu falo, vamos aqui, eu vou te perguntar coisinha a coisinha. E ali eu vou traçando tudo. Fora as perguntas, eu ainda falo para o cliente o que é indispensável para você nesse contrato. Ou o que você tem em mente, o que é inegociável. E o cliente vai trazer. Olha, é inegociável para mim que esse contrato tenha o prazo mínimo de 2 meses. Tudo bem. É inegociável para mim que esse contrato tenha uma garantia de 30 dias. É inegociável para mim que esse contrato preveja que, caso ele morra, os herdeiros vão assumir. Tudo bem. Quando você tem tudo que é inegociável, você consegue ali traçar e trabalhar as melhores cláusulas e toda a forma como esse contrato vai funcionar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, Mariana, perfeito. Sim. Perfeito. Estou sim, Mariana. Então, quando a gente faz essa elaboração de perguntas com base em todas as informações analisadas e manda para o cliente e faz tudo isso, a gente consegue entender até onde aquele contrato vai. E aí a gente chega na matriz de riscos. A matriz de riscos nada mais é do que a gente pegar todos os dados coletados, analisar todas as probabilidades do que pode acontecer ali, lembrando que nenhum contrato é 100% completo, então a gente não vai conseguir analisar 100% de todos os riscos, mas a gente vai tentar chegar ao mais próximo possível, que seja mais eficiente possível para aquela operação. A gente vai analisar as vantagens e as desvantagens para os nossos clientes. A gente vai ali consolidar todos os esclarecimentos sobre irregularidades, tudo aquilo que a gente identificou que tem que ser um objeto de atenção, a gente vai trazer nessa matriz de riscos. E a gente vai fundamentar aquela negociação de maneira que o cliente tenha segurança de falar, tudo bem, eu vou continuar com esse objeto, eu vou continuar com esse contrato, com essa parceria, com essa prestação de serviço. Essa operação vai continuar porque eu tenho segurança nisso, porque você trouxe isso para mim. E isso aqui é um ponto-chave até para muitas vezes o cliente te contratar de novo. Que é quando ele vai olhar e vai falar assim, tudo bem, essa pessoa, ela trouxe tão bem a consideração sobre ônus, dívidas, todos os acordos que a gente pode fazer, tudo que a gente precisa fazer aqui, que eu agora estou olhando para essa situação e estou vendo que não é vantajoso para mim. Mas eu vou fechar com esse advogado agora no próximo contrato, que eu vou vir mais atento. E aqui tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porque a gente muitas vezes foca no, eu preciso fechar aqui, esse cliente vai fechar um contrato comigo, mas às vezes você não entrega algo tão bom para ele, não porque você seja um mau profissional, mas porque aquela relação ali não era tão boa para ele, e ele vai acabar colocando a culpa disso em cima de você. Então, quando você faz todos esses, você traça tudo isso, você faz essa análise, você chega nessa matriz de riscos, e o cliente ele tem plena consciência de tudo que pode acontecer. E mesmo se ele quer continuar, ele vai continuar com você porque você inspira confiança nele e ele vê que você não está interessado apenas no dinheiro dele. Você está interessado em realmente fazer uma prestação de serviço adequada que vai atender o cliente em todos os momentos. E isso fideliza o cliente. E a gente ter um cliente fidelizado é uma das melhores sensações do mundo. Sim ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Não é? A gente busca fidelização, a gente busca aquele cliente que vai vir e vai falar assim, doutor, eu preciso que você faça uma ação para mim de previdenciário. E você fala, mas eu nem mexo previdenciário, meu filho, eu sou criminal, mas ele veio te procurar. E você vai levar ele você vai encaminhar ele para um parceiro seu que mexe com previdenciário. Entendeu? Ou então que o cliente continue vindo. E ele fala, olha, eu vim aqui com esse objetivo e agora eu já tenho esse, e a minha operação cresceu. E é a melhor sensação de fato. Então, aqui, quando a gente leva
todas essas considerações sobre os ônus, as dívidas, os acordos, tudo isso a gente está trazendo para realmente gerar considerações específicas sobre cada contrato. Então, a gente entende ali em que fase aquele contrato está. A gente pode falar que a gente faz um inventário do contrato, sabe? De tudo o que está acontecendo ali, a gente olha e fala, nossa, esse contrato pode ter tudo isso aqui. Essa situação pode ter tudo isso. E ali a gente vai pegar e vai traçar tudo o que a gente precisou. E assim que a gente faz essa diligência, a gente começa a chegar no que muitos aí chamam de contract design. O que é isso? A gente não está falando aqui de legal design ou visual law ou qualquer coisa do tipo. Quando a gente fala aqui no design do contrato, a gente está falando em um contrato que seja harmonioso e um contrato que ele seja suave no seu segmento, que você consiga entender o contrato inteiro. Ele é fluido. Eles têm um caminho, você entende desde o início até o final, ele vai te puxando para aquilo. E você só consegue fazer essa aplicação do contract design quando você tem uma diligência muito bem feita, quando você tem as habilidades muito bem incorporadas em você e você faz um contrato de maneira simples, uma linguagem adequada, que você seja breve, que você entende quando o contrato precisa ser robusto ou não, e quando você entende o propósito do contrato. E aí você chega nesse contract design, né, que muitos aí vão falar dessa forma, é uma ferramenta que veio dos Estados Unidos, né, uma forma de pensar, mas que hoje é muito implementada e muito valorizada. E aqui a gente chega, então, nesse design do contrato, o contrato que ele é fluido, o contrato que ele caminha sem problema, porque você olha para o contrato e você entende o que está escrito ali. E como a gente atinge esse patamar de contrato? Primeiro, a gente precisa entender o que são termos vagos e termos precisos. Quando a gente vai falar aqui de termos vagos e termos precisos, a gente está falando aqui de contratos que a gente vai conseguir entender ali sobre alocações de cursos, que um contrato ele não é 100% completo, mas muitas vezes o contrato incompleto ele vai funcionar para aquele negócio. Então, aqui a gente está falando quando a gente menciona o contract design, né, para a gente poder chegar em termos precisos, em termos vagos, quando a gente vai usar cada tipo de termo, a gente está pensando uma abordagem que vai trazer esse contrato de maneira mais clara, menos suscetível à revisão judicial e vai otimizar a eficiência dessa transação, vai otimizar ali esse contrato para esse contrato continuar fluindo. Então, a gente tem que pensar nesse contrato de maneira estratégica, para que a redação daquele contrato, ela continue seguindo parâmetros de economia, de tecnologia. Então, a gente vai ajustar o contrato para que ele seja possível de orientação e de interpretação de vontade das partes de maneira planejada. E aí, aqui a gente vai pensar esse contrato, ele precisa ter um termo específico? Esse contrato, vamos pensar um contrato de software. Um contrato de software, muitas vezes, a gente, inclusive, tem que fazer glossário para poder conseguir entender tudo que está sendo tratado naquele contrato, porque os termos são próprios daquele instrumento. Então, a gente precisa pensar, esse contrato, ele precisa ter um termo específico, que é um termo preciso. Ou esse contrato, ele pode ser com termos mais vagos, mais imprecisos. Quando a gente começa a definir essa alocação de custos nessa etapa inicial, né, que a gente vai trazer ali, se o contrato ele vai ter maior peso, como que vai funcionar, a gente começa a traçar o ritmo que esse contrato vai funcionar, o ritmo que esse contrato vai fluir. E aí aqui quando a gente traz, perdão,
quando a gente traz aqui essa questão de alocação de custos, quando a gente traz, né, que é o front-end e o back-end, a gente está falando aqui exatamente de entender o que precisa ter nesse contrato, que caminho esse contrato vai seguir. Então, aqui a gente vai falar o quê? Termos precisos. Eles são aqueles termos que eles precisam de mais investimento, mais tempo na negociação inicial. E a negociação inicial aqui é esse front-end, que é, quando, é aquela linha de frente, é aquela que a gente precisa ter um cuidado para poder fluir, para ser aceito. Então, ali a gente precisa ter mais cuidado para poder, né, a gente reduzir qualquer margem interpretativa. Então, muitas vezes vai ser o cuidado de você colocar um glossário, vai ser o cuidado na hora de você fazer um considerando muito bem feito, um considerando para quando o juiz precisar olhar aquele contrato, ele entender e falar, esse era o objetivo desse contrato. E muitas vezes, a gente não vai precisar de termos tão precisos. A gente vai poder ter termos vagos. O que são os termos vagos? Vou dar um exemplo para vocês de termo vago, que a gente encontra em muitos instrumentos por aí. Melhores esforços, razoabilidade comercial. São exemplos que a gente encontra em cláusulas que faz com que a gente delegue a tarefa de parametrizar aquele contrato, aquele instrumento, para a interpretação do juiz. Então, aqui a gente leva para o back-end, que é o quê? É lá no final. É na etapa final desse contrato. Então, ali, naquela reta final do contrato, esses termos vagos vão ter mais impactos do que na etapa inicial, que é no front-end. E por isso que é muito ligado a essa alocação de custos. Porque quando a gente vai pensar ali, onde vai ter que gerar esses custos? Esses custos vão vir mais no início, a gente vai ter que gastar um pouco mais de energia, uma negociação mais pesada, de repente até um especialista aqui para poder fazer um gerenciamento, ou a gente vai jogar isso lá no final, caso precise, vai jogar para um juiz, uma câmara arbitral, vai jogar para um profissional lá no final olhar esse contrato e determinar como que a gente vai seguir ali. Quando a gente traz, no exemplo que eu citei, de melhores esforços, então a gente deixa muito amplo. Melhores esforços de quem? Quais são esses esforços? Razoabilidade comercial. O que é razoável, comercialmente falando? Só que essa é uma estratégia, quando a gente fala de termos vagos, é uma estratégia que pode ser muito custoso, porque você muitas vezes vai precisar produzir provas. Muitas vezes vai precisar de uma perícia, você vai precisar buscar provas, e isso pode ser custoso. Mas dependendo da estratégia que você traz para o seu negócio, pode ser muito eficiente para você conseguir encerrar um negócio de maneira mais rápida. Então, muitas vezes, você vai ter um contrato que vai ser uma negociação que você vai precisar fazer uma transação muito complexa, muito longa, e você vai precisar, assim, prever muitos e muitos pormenores, você vai precisar prever muitas contingências, e isso muitas vezes é oneroso, porque a transação está acontecendo. As pessoas querem que aquela operação aconteça rápido, porque senão estão perdendo dinheiro. Ao invés de eles ganharem, estão perdendo. Então, eles buscam a velocidade. Só que é um caso muito complexo, igual, por exemplo, licenciamento de software. Você precisa ali tratar como vai funcionar todo o software, como quem que vai ser cada parte, como que vai funcionar, como vai funcionar o licenciamento no final, quem vai ser responsável, quem não vai, quem são os autores, cotitulares, onde vai ser registrado. Só que muitas vezes as partes estão perdendo dinheiro. Então eles falam, faz algo rápido e lá na frente a gente se preocupa com isso. E aí você vai trabalhar com termos vagos. E com isso, a gente consegue traçar realmente o que vai ser razoável, quais vão ser as variações ali daquele contrato, para que a gente consiga ali pensar onde a gente vai investir nosso tempo e nosso dinheiro. Para que a gente consiga trazer para o cliente qual
a melhor forma para ele levar aquela negociação. Vale a pena insistir nessa negociação agora? Ou vale a pena jogar isso lá na frente? Então, quando a gente fala nessa questão, a gente está trazendo isso. São esses cuidados, essa questão de entender onde fica melhor. Então, a gente considera quais são os potenciais ganhos, os custos, se a gente antecipar essa contingência para agora, ou se a gente jogar isso lá na frente. Vai acontecer todos esses riscos? Não vão acontecer? Quais são os gastos que a gente vai ter agora, se a gente tiver que fazer avaliação técnica? E se a gente deixar lá para frente, será que vai ser mais barato? Às vezes agora é o boom. Às vezes agora é o melhor momento para a gente celebrar esse negócio. Então, tudo isso a gente leva em consideração. E aí a gente chega numa equação que é muito importante, que é uma equação para a gente entender de fato se aquele contrato ele é econômico ou não e como que a gente vai levar esse contrato. Que é a equação do C tem que ser menor que P, que tem que ser menor que V. Mariana, o que é C, o que é P, o que é V? A gente coloca que C é o custo do adimplemento. Então, é o custo daquele contrato ali, ele funcionar. Ele tem que ser menor do que o preço. Então, ele tem que ser menor do que o valor ali do contrato. E que, por sua vez, tem que ser menor que o valor ou utilidade para o credor. Então, os riscos que são colocados ali naquela parte, né, que são colocados nesse contrato, ele tem que ter uma capacidade maior de prevenção ou tem que ter ali mais expertise para que a gente consiga realmente otimizar essa equação. Então, a gente sempre tem que pensar nessa equação da seguinte forma. Eu penso no valor geral ali, então, quanto que vai me custar para esse contrato funcionar hoje? Esse contrato vai custar X. Esse valor tem que ser menor do que o preço que eles estão gastando ali para fazer funcionar esse contrato. Para poder, novamente, licenciar esse software, funcionar, colocar para funcionar. E ele tem que ser menor ainda do que o valor que o credor vai ter no final ali de ganho. Porque senão não compensa. Se ele tem um custo muito alto para funcionar aqui, para esse contrato funcionar com perícia, com um profissional, com todo mundo ali no início, e ele for menor do que o valor que o credor vai tirar lá no final, do que adiantou? O contrato saiu muito mais caro para ele do que a operação em si, do que, do que ele tirou de lucro. Então, por isso que a gente precisa entender muito bem como que esse contrato ele vai funcionar e como que a gente vai fazer com que ele flua de maneira que não se torne pesada, de maneira com que fique claro. E aqui a gente volta novamente nas habilidades do profissional, que é entender quando e onde aplicar cada tipo de técnica. Será que para esse contrato não é mais viável que eu traga um termo mais vago, que eu jogue essa consequência lá na frente? E quem vai analisar isso aqui que se vire? Será que não é melhor eu traçar aqui bem explicado, deixar tudo muito bem determinado, de repente já fazer uma parceria com um profissional que consiga determinar todos os riscos, para que lá na frente esses custos sejam menores? Então, é isso que a gente tem que entender. Onde a gente vai querer jogar esses custos? E tudo isso faz parte do contract design, que é quando a gente consegue, de fato, compreender as partes e entender o que cada parte ali está tendo como objetivo com aquele contrato. Então, a prática contratual, quando a gente traz ela nesse sentido de design, nesse sentido de colocar esse contrato de maneira fluida, a gente tem que refletir, a gente tem que ter experiência e a gente tem que compreender quem são os destinatários naquele contrato e naquela relação. Então, o profissional ele tem que se colocar em um lugar das partes, para legitimar, para poder conseguir estruturar tudo aquilo, de modo que ele consiga realmente entender qual o objetivo daquele contrato e até onde ele vai chegar. E se aquele contrato vai ser muito custoso
ou não. Então, aqui, a gente tem que entender que o profissional que está elaborando, ele tem que produzir um contrato sob medida. Então, a gente já coloca aqui, já derruba muito a questão do contrato modelo. Não adianta a gente pegar um contrato modelo com um monte de cláusulas padrões que a gente não vai conseguir aplicar na prática. E aí vai gerar aquilo que a gente comentou no início, que é o quê? É o conflito entre cláusulas. E ali você vai ter uma cláusula falando que pode e uma cláusula falando que não pode no mesmo contrato para uma mesma coisa. E aí o contrato se torna ineficiente. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo perfeito, Mariana. Sua didática é maravilhosa. Ai, que bom. Então vamos prosseguindo. E aqui a gente chega realmente no que a gente precisa saber antes de elaborar um contrato. Aí você fala, Mariana, então por que você não pulou para essa parte e cancelou todo o resto? Porque agora vocês vão entender que tudo aqui que a gente vem traçando são pontos que a gente precisa ir degrau por degrau para a gente conseguir chegar nessa etapa. Antes de elaborar o contrato, eu falei para vocês que a gente precisa se atentar no que aquele contrato precisa. Então, a gente precisa fazer uma análise inicial. Eu não sei se vocês conhecem, mas quando a gente fala na área de empresa, na área de RH, a gente tem algumas perguntas que são o que será feito, por que será feito, onde será feito. E por que eu trago isso, né? Quando a gente faz nessa área empresarial que a gente vai traçar um negócio, a gente sempre se preocupa com essas questões até o resultado esperado, para a gente conseguir ali delimitar e trazer realmente o que a gente estiver, né, como objetivo ali, para que funcione. E a gente aplica isso nos contratos. Então, por isso que eu falei que a gente precisa ter todas aquelas perguntas, toda aquela fase inicial para a gente chegar aqui e falar, ok, então agora eu sei o que vai ser feito nesse contrato. Pensa, eu tenho um contrato, o cliente chegou, o que esse contrato, para que esse contrato vai servir? Qual o objeto desse contrato? Você responde a primeira pergunta. Por que será feito? Por que as partes estão celebrando esse contrato? Por que elas escolheram este negócio? Por que esse tipo de garantia? O que eles têm, né, com o objetivo desse contrato? Onde vai ser feito? E aí aqui a gente já começa a entender. Ah, o contrato vai ser feito de maneira presencial ali, o objeto do contrato, a prestação de serviço é de maneira presencial, é online. Aqui não é por quê, é por quem. Por quem será feito? As duas partes são PJ, as duas partes são PF, é PJ e PF. Tem uma parte mais forte, tem uma parte mais fraca? Quais são os riscos para as duas partes? Elas estão igualitárias? Não estão? Para quem que vai pesar mais esse contrato? Como será feito? Essa prestação de serviço vai ser feita como? É pessoal? Não é pessoal? É imediato? Não é imediato? Tem um prazo? Tem requisitos? Como que vai ser feito? Até porque se a gente coloca, por exemplo, aqui, vamos pensar, se a gente coloca esse contrato, vai ser feito, ele tem que ser feito de maneira pessoal, por uma, né, de maneira ali periódica, certinho, com horário para começar, para terminar. Por quem? Por uma pessoa determinada, não pode ser outra pessoa, tem um local certo para ser feito, tem um objetivo certo. A gente aqui, muitas vezes, já elimina de cara um contrato entre PJ e PJ, sendo MEI, porque aqui você já sabe que você corre o risco de uma pejotização e você corre o risco gigantesco de pegar e a pessoa considerar isso aqui, caracterizar como questão de trabalho. E aí, se vocês não viram o vídeo da Evelyn lá
na página, vai lá ver, falando sobre a disputa aí da questão da pejotização, tá em discussão aí. Vamos aguardar os próximos capítulos. Mas aqui é um risco. Imagina, você chega, você faz um contrato, esse contrato não gera vínculo empregatício porque se trata entre PJs, ok. Mas só pode ser realizado pelo Joãozinho, ele tem que chegar às 7 horas na empresa, sair às 17 horas, tem horário de almoço, salário tal dia, tal hora, tal forma. Ué, mas peraí, mas como que isso é possível? Ele não pode delegar, ele não pode passar para outra pessoa, e ter horário para sair, horário para sair. Eu acho que isso se trata de uma relação empregatícia. Alguém discorda? E aí é por isso que a gente traz aqui essa questão de entender o contrato. Quanto vai custar essa operação? Quem vai pagar essa operação? Como vai ser paga? E qual é o resultado esperado? O resultado é que ele me entregue um relógio de madeira lindo, maravilhoso, com pedras azuis. Beleza. O resultado é que ele me entregue um software para minha empresa de vendas. Excelente. Então, quando a gente junta essas perguntinhas que parecem básicas e bobas, a gente entende para que aquele contrato funciona. Então, é que vocês conseguem entender a importância da gente fazer uma reunião, fazer um levantamento de informações no início do contrato, muito bem feita, para não chegar a gente acabar gastando fazendo um contrato lindo, maravilhoso, que vai ser imprático para o nosso cliente. Consegue entender isso? Consegue visualizar essas questões? Sim, não? Sim, sim. É, o chat estava fora para mim, mas sim, requisitos do contrato de trabalho, exatamente, Aurélia. Agora eu abri o chat aqui porque estava fora, porque eu estava com a tela aberta. Então vamos prosseguindo. Então, quando a gente tem tudo isso traçado, a gente consegue entender o que a gente precisa com aquele contrato. E aí aqui a gente já quebra, já cai por terra a questão do é só um contratinho. É simplesmente pegar um modelo e tá ótimo. É só um contratinho. A gente começa a ver que não é só um contratinho. E isso tudo aqui serve não só para vocês entenderem como fazer um contrato, como elaborar um contrato bem elaborado, mas vocês conseguem começar também a valorizar o serviço de vocês. E quando o cliente chegar e falar, faz um contratinho para mim rapidinho, coisa básica, você falar, não é tão rapidinho e não é tão coisa básica. E quando você demonstra tudo esse cuidado que você tem para elaborar um contrato, o seu cliente se torna um cliente qualificado ou não. Que ele pode ou não querer, né, dar prosseguimento para aquela relação, mas ele vai valorizar muito mais o seu negócio e o seu trabalho. E quando a gente pensa, depois que a gente traçou quem são as partes, a gente já traçou os riscos do contrato, a gente já traçou toda a relação, todo o objeto, todo o objetivo, a gente já traçou o resultado esperado. Tudo isso a gente chega realmente para a estrutura do contrato. E a estrutura do contrato, os elementos essenciais de um contrato, a gente precisa saber para quê? Para a gente não ficar preso a modelos. Os modelos, eles são maravilhosos para um ponto de partida. Porque se você pega um modelo para tudo, vai chegar um ponto que você não vai
conseguir fazer com que aquele contrato seja eficiente. Porque cada negócio tem uma especificação própria. Esse tempo eu até trouxe um exemplo, que eu fui fazer um contrato de locação por temporada de uma cota de um hotel, uma semana. Você fala, é só fazer um contrato de locação por temporada, normal, igual tá lá na lei do inquilinato, da lei do Código Civil e tudo. Não. Quando a gente fala de cota de hotel de multipropriedade, tem lei específica. Essa lei específica, ela tem determinações específicas, que não está na lei do inquilinato, não está na lei, não está no Código Civil, é específico. Então, você tem que tomar cuidado com isso, é específico. Eu fui fazer um tempo atrás um contrato de prestação de serviço entre barbeiros. Não sei se vocês sabem, mas existe a lei do salão de beleza, que regulamenta a contratação em salão de beleza. E barbearia se enquadra como salão de beleza. E aí, para você fazer um contrato de prestação de serviço, mesmo que seja um contrato de parceria, de prestação de serviço, não seja um contrato de trabalho, você precisa que esse contrato seja de acordo com a lei do salão de beleza, e esse contrato ele precisa ser levado ao sindicato para que seja lá aprovado e realmente tenha eficiência. E se você não sabe disso? Você pega um modelinho na internet, contrato de prestação de serviço e segue. E aí o seu cliente vai depois e não sabe nada disso. Como que você faz? Então é muito importante que a gente entenda tudo isso para a gente não depender de modelos. E aí aqui a gente chega, então, em como a gente estrutura esse contrato para que ele tenha validade de um negócio jurídico, para que ele realmente consiga funcionar. E aí aqui a gente vai entrar na nossa aulinha ali de Código Civil. Código Civil, a gente vai entrar, vamos entrar numa aulinha de Código Civil, teoria aqui. Quais são os elementos necessários para um negócio jurídico ter validade? Alguém aqui lembra da época da faculdade? A Evelyn está pedindo desculpa, tá? Ela acabou a luz na casa dela, ela acabou caindo. Ela falou que está tentando voltar, mas não sabe se vai conseguir. Mas enfim, voltando aqui, alguém aqui lembra, consegue falar para mim quais são aí os elementos para que um negócio tenha validade jurídica? Objeto lícito, partes capazes, exatamente. A gente precisa que o agente seja capaz, então as partes sejam capazes, a gente precisa que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, né? A gente sabe aí. E a gente precisa que a forma seja prescrita ou que não seja defesa em lei. Quando a gente consegue determinar ali que o agente é capaz, o objeto é lícito, é possível, determinado ou determinável, que a forma é prescrita ou não é defesa em lei, a gente consegue começar aquele contrato e entender, falar, beleza. Então, a gente tem os requisitos básicos aqui para um contrato funcionar. Determinamos tudo isso, traçamos isso, vamos identificar quem são as partes. E aí a gente vai falar quem é a parte contratante e quem é a parte contratada. A gente está determinando aqui, a gente vai falar de quem são as partes, uma PJ, uma PF, são duas PJs, duas PFs. Beleza. Esse tempo atrás eu fiz um contrato para a igreja. Gente, loucura. Tem o CNPJ matriz, aí tem filial, é completamente diferente essa parte da qualificação, mas achei sensacional. Determinou? Beleza. Você vai passar para o objeto contratual em si. Aí você vai falar qual que é o objeto desse contrato. Uma prestação de serviço, uma locação, uma venda, uma cessão de direitos autorais, uma cessão de direitos de propriedade intelectual.
Um contrato de trespasse, onde você está vendendo uma empresa. Determinamos, então, as partes, já determinamos ali qual é o objeto do contrato. Então, agora a gente vai para o esqueleto desse contrato. Porque todo contrato ele possui uma estrutura básica. Então, aqui a gente vai entender que o contrato ele precisa funcionar. Então, o contrato ele tem uma estrutura, aquilo que a gente vai levar em consideração quando a gente está fazendo aquele contrato. E aí aqui a gente traz contrato, a gente costuma falar que ele tem uma hierarquia das cláusulas. Quando a gente está falando ainda lá em contract design, que a gente fala que o contrato tem que ser fluido, que a gente tem que pensar na ordem, onde fica melhor, a alocação dos custos, a gente também tem que pensar na hierarquia das cláusulas. Você imagina você começar um contrato já com prazo. Mas você não sabe nem ali quem são as partes, qual o objeto daquele contrato. Sei lá, fez a qualificação, então, cláusula primeira, prazo. Mas do que trata esse contrato? Então, a gente precisa entender exatamente o que a gente tem como objetivo nesse contrato, ter tudo isso, para a gente poder conseguir fazer com que esse contrato aconteça de maneira fluida. Então, a hierarquia das cláusulas trata disso, da gente trazer ali a ordem com a que as cláusulas vão ser apresentadas. Então, a gente vai fazer qualificação, que é o cabeçalho, nome do contrato, as considerações, o glossário. Então, a gente vai colocar ali se aquele contrato ele é um termo aditivo, se o contrato ele é um contrato de cessão, ele é um contrato de trespasse, ele é um contrato de locação, ele é um contrato de parceria. A gente vai trazer tudo isso ali no início. Aí a gente pode trazer nesse início já os considerandos, ou os considerandos podem vir embaixo, na qualificação das partes. Depois da qualificação das partes, a gente coloca quem são as partes. De um lado, fulano de tal, 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 e de outro lado, ciclano de tal. Ou então, contratante, fulano, contratado, ciclano. Cada um tem um jeito de fazer. E aí a gente vai vir com considerandos, glossário. Mariana, para que serve um considerandos no contrato? Considerando, ele serve para você você já ditar o ritmo do contrato logo no início. Então, quando o contrato é algo muito específico, por exemplo, uma prestação de serviço que já foi iniciada, mas o contrato foi feito depois. Você não precisa mentir no contrato e colocar que aquele contrato foi feito e assinado na data de início. Você pode colocar, considerando que a prestação de serviço tal, 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 se deu com início em tal, 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 o contrato está sendo feito e assinado tal, 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 a validade desse contrato começa a valer papapá. Ou então, e aí você vai determinar para quê? Para quem pegar aquele contrato ele entender e falar, opa! Então, era esse o objetivo desse contrato quando eles redigiram. Era para regular isso aqui. E aí, por isso, você traz um considerando. Fez a qualificação das partes, trouxe o objeto, descreveu ele muito bem, trouxe ali o que aquele contrato está tratando, você vai para os prazos. Prazo inicial, prazo final. Determina. Não tem prazo final, é indeterminado. Tudo bem, coloca o prazo inicial e ali, que é um contrato com prazo indeterminado. Traz a obrigação das partes também. Poderia ter colocado aqui entre objeto e prazos, né? Quais são as obrigações das partes? E aqui vem uma dica de redação de contrato. Se você vai fazer um contrato que você quer que a outra parte, você sabe que para a outra parte vai ser um pouquinho mais desvantajoso do que para o seu cliente. Você nunca traz as obrigações dela em primeiro lugar. Você traz as obrigações do seu cliente em primeiro lugar. Por quê? O ser humano se torna muito mais propenso a aceitar quando ele vê que a outra parte tem obrigação. Então, você falou, cara, ela vai ter um pouco de desvantagem aqui. Vou fazer o quê? Vou pegar e vou colocar que ela tenha, né? Vou colocar as obrigações dela depois. Isso aqui é técnica de redação, tá? Determinou, trouxe os prazos. Tem garantias? Coloca as garantias. Quais são as penalidades?
por mora, inadimplemento, traz as penalidades, traz as exposições gerais, como que como que vai ser feito, né? Todas aquelas exposições gerais que você precisa colocar em contrato, traz ali no final, muito bem estruturadinho, tudo aquilo que não coube lá em cima. E não deixa a disposição geral para você trazer algo muito importante, tá? Aí você vai e me traz a disposição geral, a multa do contrato. Isso é algo super importante, cabe colocar um tópico. E outro ponto, não tenha medo de abrir tópicos no contrato. Os tópicos trazem clarezas, trazem clareza. Muitas vezes você vai ter uma cláusula dentro daquele tópico, mas aquele ali foi essencial. E aqui eu trago uma dica para vocês, a assinatura digital. É muito interessante você ter uma cláusula só para assinatura digital, caso você queira incorporar a assinatura digital no seu contrato. Traz uma cláusula determinando qual a plataforma, como vai ser feitas as assinaturas, que as partes estão de acordo. Você diminui e muito a chance do juiz pegar e não aceitar aquela assinatura ou ficar pedindo para você trazer provas e mais provas e mais provas, porque as partes já assinaram colocando que elas concordavam com aquilo, tá? Então, sempre tenha muito cuidado nessas questões. Linguagem clara. Tenha sempre uma linguagem simples e acessível, que as partes consigam entender, evite complexidade, muita coisa técnica, juridiquês. Traga uma comunicação que garanta e que atenda às expectativas das partes. Esclareça todas as dúvidas. Tudo isso é muito importante, tá? E aí a gente faz aqui para poder trazer um arremate, né, de tudo que a gente veio falando aqui, é que o contrato, a elaboração de um contrato, ela precisa de preparação e estratégia. Então, não adianta você falar, vou fazer um contrato em 2 horas e entregar para o cliente. É um caso muito, muito sério, muito urgente. Mas se não é, se dedica, se prepara. A gente entendeu o propósito de um contrato, desenvolver todas as habilidades necessárias para aquele contrato, conduzir uma diligência prévia, rigorosa, a gente conseguir aplicar os princípios, né, o que a gente viu de contract design, a gente conseguir fazer com que esse contrato seja fluido, estruturar um documento com clareza, com atenção aos detalhes, requer tempo, requer prática e requer que o profissional ele tenha capacidade com isso de mitigar os riscos, de reduzir os custos da transação, de maximizar a segurança e a satisfação daquele negócio. Então, com tudo isso, a gente consegue atingir o objetivo do nosso cliente e até mesmo superar as expectativas e entregar um contrato muito bem feito que vai ter uma redução muito grande de uma revisão judicial depois. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Um pouquinho sobre, né, o que a gente precisa se preocupar, saber antes de elaborar um contrato, porque muitas vezes a gente está extremamente preocupado com fazer um contrato lindo, maravilhoso, de 30 páginas ou de 2 páginas, mas não se preocupa com o que realmente precisa estar naquele contrato, tá? Então é isso. Vou abrir para vocês agora, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem ficar à vontade para perguntar. Ô, Mariana, não tenho dúvida, só quero mais uma vez agradecer. O trabalho de vocês realmente tem sido muito bom e bem vantajoso para a gente. Espero que isso não pare, espero que continue. Tá ok? E como eu te falei, assim, sua didática é muito boa, sua aula é 100%, sem palavras, assim, para descrever, tá? Então, assim, no momento, só quero realmente agradecer aí pela dedicação de vocês. A gente agradece a parceria de vocês estarem presentes aqui, que esse projeto ele foi criado, né, para realmente atender a necessidade da gente, advogados, e quando a gente vê realmente que vocês estão interessados, que a gente atinge esse objetivo, para a gente é gratificante. Então, eu fico muito feliz. A Evelyn também, ela não conseguiu voltar, como eu falei, a internet dela caiu, mas eu tenho certeza que ela estaria aqui
também muito feliz, e ela tá feliz na casa dela também lá. E é isso, gente. É só gratidão por vocês estarem aqui. Mas se não tem dúvidas, vocês podem depois chamar a gente, perguntar, manda no grupo. Ah, eu estou com vergonha de chamar, estou com vergonha de procurar. Me chama no privado, não tem problema, não precisa ter medo, tá, gente? Não precisa ter medo, eu não mordo. Não mordo, eu sou bem legal. Então pode chamar, pode perguntar. A gente tá aqui para isso, tá? E quando vocês tiverem ideia de tema, também podem trazer os temas, como a gente falou. As nossas terceiras terças do mês, às 20 horas. Perdi noção da hora aqui, mas às 20 horas. Hoje a gente começou às 20h20, para dar tempo de todo mundo entrar, mas a tendência é que a gente comece às 20 horas, né? Para a gente estar encerrando ali até umas 9h20, mais ou menos, para não segurar vocês demais, que a gente sabe das obrigações de cada um. Mas a ideia é que a gente tenha essas aulas, tá? E a gente vai ter outros projetos, vamos ter outras aulas aí também. A gente vai falando com vocês no grupo, tá bom? Oh, maravilhosa você sempre. Ai, obrigada, Bianca. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Mônica. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Então, já que a gente não, ninguém mais tem dúvida, ficou tudo esclarecido. E eu já falei, vocês podem chamar a gente lá no privado, não fiquem acanhados. Eu vou encerrar a aula então, tá bom? Essa gravação vai ficar disponível depois, a gente vai informando para vocês. Vou parar a gravação aqui agora.